Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a essa videoaula de técnicas de gestão de tempo. Eu preparei essa videoaula cuidadosamente para que ela seja muito útil para você, então eu espero sinceramente que você aproveite muito. Antes da gente começar, eu vou me apresentar rapidamente para você me conhecer melhor e a gente quebrar um pouco do gelo. Então, meu nome é Marcos Oliveira, eu sou curitibano, nasci em 1988 e está aparecendo aí na tela um breve currículo meu. Eu sou engenheiro mecânico, tenho mestrado em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental e sou doutor em Engenharia Mecânica. Profissionalmente, eu atuo como professor universitário, dando aulas de graduação e pós-graduação. Trabalho também como palestrante, escritor, músico e empreendedor. Como professor universitário, eu dou aula de graduação e pós-graduação de algumas disciplinas bastante técnicas dentro da engenharia, como por exemplo mecânica estática, mecânica dinâmica, resistência dos materiais, método dos elementos finitos, dinâmica de máquinas, mas também de algumas disciplinas mais subjetivas que me agradam bastante também, como inovação e sustentabilidade, alguma coisa de empreendedorismo e gestão de tempo. Esse é um assunto pelo qual eu sou apaixonado. Falando sobre gestão de tempo, já faz alguns anos que eu e o meu irmão, o professor Guilherme, estamos envolvidos com esse assunto. Eu vou falar um pouco mais do Guilherme adiante, né? Mas a gente já estuda esse assunto sistematicamente desde 2011. A gente teve a oportunidade de já escrever 2 livros sobre esse assunto. Inclusive, um desses livros eu vou te presentear durante essa videoaula, então continue acompanhando aí. E a gente já gravou um curso também 100% online sobre gestão de tempo. Também vou falar um pouco mais sobre o curso no final dessa videoaula. Antes da gente falar das técnicas propriamente ditas, eu quero aproveitar esse momento para te dar os parabéns por você ser uma pessoa interessada nesse assunto. O simples fato de você estar me assistindo ou procurando esse tipo de material já mostra que você é uma pessoa diferenciada. São poucas as pessoas no Brasil que se preocupam em fazer um melhor uso do seu tempo. Então o simples fato de você ter interesse nisso já te torna uma pessoa acima da média e diferenciada, e isso é muito importante para mim. Bom, para iniciar nossa conversa, você está vendo aí na tela a fotografia de 2 pessoas. A pessoa A é uma jovem com um salário modesto. E a pessoa B é um bilionário que tem 88 anos. Caso você não conheça, esse bilionário de 88 anos chama-se Warren Buffett e ele é o maior investidor da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Ele está sempre entre os top 10 das pessoas mais ricas do mundo, daquela lista da revista Forbes, essas coisas aí, né? Bom, eu sempre faço uma pergunta quando estou dando aula sobre isso, ou uma palestra sobre gestão de tempo, que é a seguinte. Vamos imaginar uma situação hipotética aqui. Se você pudesse escolher entre estar na pele da pessoa A, que é uma jovem ou um jovem com salário modesto, ou na pele da pessoa B, que é um bilionário, mas tem 88 anos, qual você escolheria? A grande maioria das pessoas, quando confrontada com essa pergunta, escolhe estar na pele da pessoa A. Prefere ser jovem, mesmo que tenha um salário modesto, do que ser um bilionário, mas com 88 anos. Então olha só que coisa louca que isso, que coisa interessante. Quando você escolhe estar na pele da pessoa A, você está dizendo para você mesmo que você prefere ter tempo do que ter muito dinheiro. Então a gente valoriza mais o tempo do que o dinheiro, embora muitas vezes a gente não consiga ter a percepção disso. Mas essa pergunta e a resposta que vem dela, não, eu prefiro ser jovem, mostra que o tempo é algo extremamente valioso para nós, mais valioso inclusive do que o dinheiro. Bom, o fato é que o tempo é um recurso quantificável, finito e valioso. E justamente por ele ser finito e valioso, ele torna-se também escasso. Então repare uma coisa, a primeira coisa que a gente tem que entender é essa palavra recurso. O tempo é um recurso. A gente está consumindo tempo para desempenhar todas as atividades que são necessárias para a sua vida. Então sempre, qualquer coisa que você esteja fazendo, seja de lazer, seja dormir, seja comer, tomar banho ou trabalhar, você está consumindo tempo. E ele é um recurso quantificável, porque você pode quantificar o tempo em segundos, minutos, dias, meses, anos. Bem, sabendo que ele é um recurso e que ele é quantificável, a gente pode administrar esse recurso. Só que aí surgem os primeiros problemas da gestão de tempo. Administrar o tempo não é fácil. Na verdade, é mais difícil do que administrar outros recursos. Só para você ter uma ideia. Energia elétrica, por exemplo. Energia elétrica é um recurso. Se você quer administrar esse recurso, estou gastando luz demais na minha casa, você pode apagar as luzes, desligar seus eletrodomésticos. Você pode estancar o gasto desse recurso. O mesmo acontece com o dinheiro. Opa, nesse mês eu gastei demais, vou dar uma segurada no mês que vem. Então você consegue fechar a tua mão aí e estancar o gasto desse recurso. Com o tempo não tem como fazer isso. Você não consegue barrar, você não consegue parar o gasto do recurso. Não tem como dar um pausa na tua vida. E isso torna do tempo um recurso mais difícil de ser gerenciado, de ser administrado. Nem por isso é impossível, bem pelo contrário. A gente deve buscar por uma boa administração de tempo. Chama atenção para o fato dele ser finito também.
embora a gente não goste muito de falar sobre isso, algum dia, né, vai chegar a nossa hora e a gente vai partir dessa vida. E quando isso acontecer, o teu tempo se esgotou. E justamente por causa dessa combinação, e ele é valioso e finito, ele torna-se escasso. Então pare para pensar, quanto custa uma consulta com um médico altamente qualificado? Então para você ter atenção ali, 30 minutos de atenção desse profissional, muitas vezes você tem que gastar centenas de reais. Um engenheiro muito qualificado que vai dar um parecer técnico sobre algo também pode cobrar muito bem pelo seu tempo. Então o tempo das pessoas e o nosso tempo é muito valioso, né? Isso que é importante você entender. O tempo é um recurso e valiosíssimo. Os americanos têm um ditado que diz time is money, ou tempo é dinheiro, né? Eu pessoalmente discordo um pouco desse ditado. Na minha opinião, o tempo é mais do que o dinheiro, como a gente já viu com aquele exemplo do jovem e do Warren Buffett. Na verdade, você precisa sempre gastar o teu recurso, o tempo, para estar ganhando o recurso dinheiro, né? E aí a gente chega num ponto crucial da gestão de tempo, que é um paradoxo que a gente vive hoje, o paradoxo da correria. Por que é um paradoxo? Se você for parar para pensar, a gente tem um monte de modernidades e facilidades hoje que prometem economizar tempo para você. Então você tem um lavador de roupa, um lavador de louça, você tem um cooktop, você tem um monte de aplicativos no celular, você tem a conectividade, você tem aplicativos de mensagem instantânea, etc, etc, etc. Tudo isso promete fazer o trabalho por você e fazer você economizar tempo. Mas na prática a gente sente que a gente tem esse mais tempo? A verdade é que não. Na verdade nós sentimos que nós temos cada vez menos tempo, nós vivemos na chamada correria. Então como que pode a tecnologia avançar tanto, fazer tantas coisas maravilhosas por nós e ainda assim a gente ter a percepção de que a gente tem cada vez menos tempo? Como é que isso pode ser explicado? Para entender melhor por que acontece esse fenômeno, você precisa responder essa pergunta: o quanto você sabe sobre o uso do seu tempo? Então veja só que coisa curiosa. Se eu perguntar para você quanto você gasta por mês com educação, talvez você não saiba com a precisão aí de centavos, mas você tem uma boa noção de quanto você está gastando com a tua educação, seja um curso superior, cursos complementares, uma pós, né? Não sei em qual momento da vida você está. Se eu perguntar para você quanto você gasta com moradia por mês, você também vai ter uma boa noção. Agora, se eu perguntar para você quanto tempo você passou no carro, no trânsito, no mês passado, a grande maioria das pessoas não tem uma noção clara de quanto tempo gastou no trânsito. Se eu perguntar para você quanto tempo você gastou estudando no mês passado, a grande maioria das pessoas não sabe de imediato dar nenhuma estimativa de quantas horas elas passaram estudando no mês passado. E boa parte das nossas atividades acontecem dessa forma, a gente não sabe quanto tempo a gente gasta. E aí tem uma máxima da engenharia de produção que diz: não se controla aquilo que não se mede. Então se você não mede quanto tempo você gasta com as suas atividades, fica muito difícil controlar esse recurso. E aí a gente chega no X da questão, que a gestão de tempo é um assunto necessário, mas muito pouco estudado. Então, embora a gente considere que o tempo é mais importante que o dinheiro, a gente faz um registro muito ruim do gasto desse recurso. Começa por aí os nossos problemas. Além disso, pare para pensar, quantas vezes no colégio você teve alguma aula de gestão de tempo? Aposto que você pensou, nenhuma. Se você faz faculdade ou já fez faculdade, quantas vezes durante a faculdade algum professor te deu uma aula, quem dirá um curso sobre gestão de tempo? Aposto que você disse nenhuma. Então os professores, e nisso eu me incluo, falam assim: o trabalho é para ser entregue no dia tal. Mas ele não fala para você como que você vai fazer para que o trabalho esteja pronto até o dia tal. Se você vai numa banquinha de revistas, você vai achar revista sobre tudo que é assunto. Sobre economia, sobre moda, sobre beleza, sobre esportes, sobre futebol, sobre fofocas. Sobre o uso do tempo, você não vai encontrar praticamente nada. Mesmo se você procurar na internet, o que você vai encontrar são coisas muito rasas, são aquelas listas assim de um blog ou outro, mas nada que seja assim segmentado, um estudo mais sistemático, mais aprofundado do assunto. E esse assunto merece esse aprofundamento. O pessoal aí da administração e engenharia de produção estuda gestão de várias coisas. Tem lá gestão de pessoas, gestão da manutenção, gestão da qualidade. O pessoal da área da saúde estuda gestão hospitalar. A gestão de tempo é um assunto seríssimo e merece ser tratado com todo esse rigor técnico e científico que outros estudos de gestão também têm. Então nessa aula a gente vai aprender agora um pouco mais, vou voltar aí minha atenção mais para as técnicas de como gerenciar melhor esse recurso.
Repare ainda que as consequências de você fazer uma má gestão de tempo são graves. Resultados medíocres e uma baixa qualidade de vida. Medíocre é aquilo que está na média, não é nem ruim nem bom. Então poderia ser muito melhor, mas não é melhor porque não sabe administrar bem o tempo, então está na média. E baixa qualidade de vida, porque quem não administra bem o seu tempo não tem tempo para lazer, não tem tempo para descanso, está cansado durante as horas que deveria estar trabalhando e assim por diante. Então acaba vivendo uma qualidade de vida inferior àquela que poderia ter. Para falar mais tecnicamente então da gestão de tempo, visto aí que é um assunto muito importante, existem 3 dimensões da gestão do tempo: a mental, a fisiológica e a técnica. A dimensão mental são esses tópicos que eu comentei até agora. É despertar teu interesse para o assunto, é você entender, é a tua mente perceber que o tempo é um recurso, que esse assunto é importante, você estar com aquele mindset, aquela mentalidade orientada à gestão de tempo. A esfera fisiológica é você manter o seu corpo sempre produtivo. Tudo na natureza acontece em um equilíbrio dinâmico, nosso corpo também. Então você tem, vamos supor que o teu ponto ótimo de produtividade esteja aqui. Como o equilíbrio é dinâmico, não tem como você chegar até esse ponto e parar nele, né? O que vai acontecer? Vai sempre haver um desequilíbrio. Então a melhor coisa que você pode fazer é ficar oscilando em torno desse ponto ótimo. E são várias questões fisiológicas envolvidas nisso. A questão da tua fome, a questão do teu sono, a questão de você estar relaxado ou estressado. Então eu não vou comentar mais a fundo sobre essa dimensão, nem a mental, nem a fisiológica, porque não é o objetivo dessa aula. Eu vou focar na dimensão técnica. A técnica é você dominar realmente técnicas que te ajudem ou que façam com que você gerencie melhor esse recurso tempo. Uma das coisas que a gente vai ver na aula de hoje é como você fazer um plano. Veja, essa questão aí já é um pouco batida, como que você deve fazer um planejamento, mas na grande maioria das vezes, quando as pessoas falam sobre fazer um plano, elas dizem você tem que organizar sua semana, você tem que organizar seu mês, mas não dizem como fazer isso. Ou dizem só um pedaço da história, né? Fica faltando informações para que você faça um plano realmente eficiente e interessante desses recursos. E a gente vai ver agora aqui como que você pode fazer um plano baseado, fundamentado nas técnicas de gestão de tempo. Essa figura que está aparecendo na tua tela, o que é isso aí? Isso é um timer daqueles de cozinha, né? Você coloca lá algum número qualquer de minutos e depois que esses minutos se transcorrem, esse timer vai bater, vai despertar. Veja que ele tem um formato de um tomate. Foi algo muito parecido com isso que levou um italiano, nos anos 80, chamado Francesco Cirillo, a criar uma técnica conhecida como técnica Pomodoro. Pomodoro é tomate em italiano. Então o que o Francesco Cirillo fazia lá na década de 80? Ele colocava esse timer de cozinha em 25 minutos e estudava por 25 minutos. Depois que esses 25 minutos se transcorriam, ele fazia uma pausa de 5 minutos. Então transcorria meia hora, 25 de estudo mais 5 de descanso. Aí ele ligava o timer novamente para mais uma sessão intensa, focada de 25 minutos de estudo. Isso se repetia por 4 vezes, totalizando aí 2 horas, né? Cada ciclo leva meia hora, então meia hora vezes 4, 2 horas. Agora uma questão interessante, por que o Francesco Cirillo usava 25 minutos? Porque o timer dele só ia até 25, na verdade era por isso. Não existia nenhum estudo comprovando que 25 minutos era o melhor tempo para você se manter focado numa tarefa. Mas ele insistia que isso funcionava e a gente vai ver que isso funciona mesmo. E muita gente aderiu a essa técnica do Pomodoro, seja para estudar ou para trabalhar. Um tempo depois, uma equipe de pesquisadores lideradas por um cara chamado Anders Ericsson chegou em conclusões muito interessantes no ano de 93. Essa figura que você está vendo aí na tela, esse cara aí com cara de louco, é o meu irmão, esse que é o professor Guilherme, tocando violino, né? Ele é violinista, dentre outras coisas. Na verdade, vocês vão ver que o Guilherme é uma pessoa um tanto quanto excêntrica aí no decorrer dessa aula. Mas esse estudo investigou violinistas na Europa inteira. Ele ficou acompanhando 3 grupos de violinistas. O primeiro grupo eram de violinistas amadores. O segundo grupo eram violinistas de um nível acima, eram os professores de violino. E o terceiro grupo era a elite dos violinistas da Europa, os concertistas. E o que o Anders Ericsson e a sua equipe descobriu? Descobriu que o que fazia uma pessoa estar no grupo, no primeiro, no segundo ou no terceiro grupo de violinistas? Bom, uma coisa que é bastante óbvia, que era o número de horas dedicadas ao instrumento. Então os concertistas tinham muito mais horas de violino, muito mais horas de voo, né, como a gente diz na gíria, do que os professores de violino, que tinham mais horas do que os amadores, do que os iniciantes. Mas o que chamou atenção nesse trabalho não era só isso, era a forma com que esses 3 grupos estudavam. Os melhores violinistas, a nata dos violinistas da Europa, segmentavam o seu estudo em 3 sessões de aproximadamente 1h30 durante o dia. Então a pessoa estudava 1h30 de uma forma focada pelo período da manhã,
1h30 focado pelo período da tarde e mais 1h30 no período da noite, totalizando aí, em média 4h30 de estudo de violino por dia. Claro que a profissão dessas pessoas, né, elas vivem a vida tocando violino, então isso justifica todo esse tempo investido no instrumento. E aí descobriu-se que o ser humano tem um chamado lote ótimo de produtividade. É um período do tempo no qual a gente consegue estar produtivo de uma forma ótima. Mais tempo que isso, você começa a se sentir cansado. E aí você já não vai mais estar rendendo mesmo. E menos tempo que isso talvez também não seja o ideal. Esse lote ótimo de produtividade varia de pessoa para pessoa. Então qual que é a minha indicação? Que você procure no empirismo e encontrar o seu. O meu varia entre 50 minutos a 1 hora. Então o que é isso? É um período do tempo no qual eu consigo trabalhar de uma forma focada. Eu não me sinto cansado, eu não me sinto desatento, eu não sinto que eu estou perdendo foco, eu não sinto fome, nada disso. Eu consigo render esse tempo. E depois disso eu vejo que minha produtividade começa a cair e aí sim eu faço uma pausa deliberada. Então, que nem já perguntaram para mim, poxa, mas como é que eu vou saber qual que é o meu lote ótimo? É só pelo empirismo mesmo, só na tentativa e erro. Mas eu diria que para você começar, tente um tempo de 50 minutos, veja como você se sente. Próxima vez que você for fazer uma atividade que exija concentração, proponha-se a trabalhar por 50 minutos, sem interrupções. E aí você vai ver, se você sentir no final desses 50 minutos que dá para ir mais um pouco, que você ainda está disposto, que você ainda está focado, manda ver. Se você sentir que já está se sentindo cansado e perdendo o foco, é hora de parar e fazer uma pausa programada, né? Então eu pessoalmente faço uma pausa aí de 10 minutos, 15 minutos, às vezes até 20 se eu sentir que é necessário, e daí eu volto para mais um lote de produtividade. Então veja que isso está alinhado com a técnica do Pomodoro, só que extrapolou o raciocínio. Não precisa de 25 minutos. Na verdade, tem um lote ótimo que você se mantém produtivo e esse lote ótimo vai variar de pessoa para pessoa. Bem, aí você pode estar se perguntando, mas por que isso funciona? Um dos motivos pelos quais isso funciona é a chamada lei de Parkinson. Então esse sujeito bonachão que está aparecendo aí na tua tela chama-se Cyril Northcote Parkinson. Ele foi um britânico nascido em 1909. E a grande contribuição do Parkinson veio em 1955, quando ele publicou a sua lei numa importante revista chamada The Economist. E a lei de Parkinson generalizada diz o seguinte: a demanda de um recurso sempre se expande para adequar-se à sua oferta. Então o que isso quer dizer? Imagine, por exemplo, que você tinha... Antigamente a gente tirava fotos com aqueles rolos de filme que tinham 24 fotos. Então você tirava as 24 fotos e acabou aí. Quando você compra um rolo de 36 fotografias, você não continuava tirando 24 fotos, agora você tira 36. Quando vieram as câmeras digitais, que isso aí tornou-se praticamente ilimitado, você tira ilimitadas fotografias. Outro exemplo, você tem um salário de 3 mil reais, você gasta os seus 3 mil reais no mês. Você teve um aumento, você foi promovido, agora está ganhando 4 mil reais. Você vai continuar gastando os 3 mil? Não, a maior parte das pessoas agora passa a gastar próximo do limite, que é os 4 mil. Então isso faz parte da natureza humana, né? Eu dei um exemplo aí de fotografias, dei um exemplo do salário, mas tem várias outras. O espaço físico, por exemplo. Você mora numa casa pequena que tem só dois aposentos, você ocupa os 2 aposentos. Você vai morar numa casa grande que tem 5 aposentos, você continua ocupando só 2? Não, você vai passar a ocupar os 5. E pra gente, no contexto da gestão de tempo, o que é interessante? Que a lei de Parkinson pode ser reescrita dessa forma. O trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. Então, se você tem 2 dias inteiros para fazer um relatório, quanto tempo você vai passar envolvido com esse relatório? Provavelmente 2 dias, né? Agora, se você tiver apenas um dia para fazer esse relatório, você vai passar um dia envolvido com essa tarefa. Se for urgente, você só tem 4 horas para fazer isso, você vai fazer em 4 horas. Se você só tiver 2 horas, você vai fazer em 2 horas. Na verdade, a relação entre o foco e o tempo disponível é inversamente proporcional. Quanto mais tempo a gente tem, menor é o nosso foco. Por outro lado, quanto menos tem, mais focado a gente fica numa ação. Então, o que é interessante disso? Que você pode estipular um prazo, um período de tempo limitado, apertado para você desenvolver uma tarefa. E quando você tem esse tempo restrito para desempenhar essa tarefa, o teu cérebro vai criar um senso de urgência, aumentar o teu foco e fazer isso nesse pequeno intervalo de tempo. É por isso que a técnica Pomodoro e os lotes ótimos de produtividade funcionam também, porque você tem hora marcada para parar aquela atividade. Quem que nunca participou de uma reunião, por exemplo, que não tinha hora para acabar? Uma das piores coisas que pode acontecer, porque aí a conversa se desvirtua, aí você começa a falar de assuntos pessoais, daí o pessoal perde o foco e acaba ficando 2, 3 horas naquela reunião sem chegar em lugar nenhum. Agora, quando a reunião tem hora para começar e hora para acabar e ela vai durar meia hora, por exemplo, todo mundo se atém exatamente aos pontos cruciais dela, porque
o teu cérebro entende que aquele negócio é urgente, ele vai trabalhar de uma forma focada. Então a lei de Parkinson está a teu favor quando você trabalha em lotes ótimos de produtividade. Aqui eu vou fazer uma pausa, pessoal. Tinha comentado dos livros que eu escrevi. Eu comentei sobre a lei de Parkinson e existe uma outra importante lei chamada lei de Pareto, ou princípio 80-20, que eu não vou comentar nessa videoaula. Mas eu escrevi um livro chamado de Mega Produtivo e ele está disponível para download gratuitamente. Então basta você clicar no link que eu deixei anexo na aula aí, ou então você entrar nesse site que está aparecendo na tua tela, vai aparecer um formulário para você incluir seu nome e seu e-mail, e aí você vai poder baixar gratuitamente esse e-book chamado Mega Produtivo. E esse e-book vai ensinar como que você pode usar a lei de Parkinson e a lei de Pareto ao mesmo tempo. Você vai ver que elas atuam de uma forma, elas atuam em sinergia, permitindo que você torne-se uma pessoa muito mais produtiva do que você é hoje. Outra técnica interessante sobre a qual eu vou comentar agora é a chamada gangorra do estresse e relaxamento. Então dê uma olhadinha aí nessa figura que está aparecendo na sua tela. Essa figura mostra uma gangorra. Isso aí está relacionado com aquela dimensão fisiológica da gestão de tempo, que embora não seja o objeto de estudo da aula de hoje, eu vou dar uma comentada porque esse assunto é bem pertinente nesse momento. Como eu já comentei, nosso corpo funciona num equilíbrio dinâmico e para você se manter produtivo, você tem que estar sempre fazendo com que essa gangorra esteja oscilando de lado. Então num dos lados, numa das posições da gangorra, você tem o estresse mental, ao mesmo tempo que você tem o relaxamento físico. Essa situação acontece, por exemplo, quando você está trabalhando de uma forma focada. Então você está numa atividade cognitiva intensa, você está estressando a sua mente. Veja que o estresse é aí no bom sentido da palavra, né? Não é estresse, é um estímulo. Você está estimulando a sua mente, mas está sentado numa cadeira, então você está com o corpo relaxado. Só que você não pode ficar com o teu corpo muito tempo nessa posição, senão a tua produtividade começa a cair. Qual que é o segredo para devolver a tua produtividade? É você inverter a gangorra para o outro lado. E aí você vai ficar numa posição de estresse físico e relaxamento mental. Como que se atinge essa posição? Por exemplo, fazendo atividade física. Você fazer uma musculação, você sair para caminhar, fazer uma corrida é algo que vai estimular o teu físico, vai te estressar fisicamente e vai relaxar a sua cabeça. E aí você consegue voltar para a posição inicial da gangorra novamente depois dessa atividade. Claro que durante o expediente, às vezes a gente não consegue interromper para fazer uma atividade física intensa, mas o simples fato de você levantar para ir no banheiro, para você dar uma caminhada aí na salinha do café, dar uma espreguiçada, já pode devolver bastante da tua capacidade mental. Ginástica laboral é outra forma de recuperar isso. Veja que isso não existe por acaso em algumas empresas. Realmente existe uma fundamentação que justifica a prática da ginástica laboral. E isso está alinhado com aquela forma de você trabalhar em lotes ótimos. Então você estressou tua mente por 50 minutos naquele teu lote ótimo de produtividade, e depois disso você vai fazer uma pausa deliberada de 10, 15 ou 20 minutos, no qual você vai levantar, vai mudar de posição, vai se espreguiçar, vai ao banheiro, vai tomar um café, e vai relaxar sua cabeça para que você consiga voltar para mais um lote produtivo desses aí. Outra técnica que me chama a atenção nesse momento é a chamada eliminação do tempo dos setups mentais e o mito da multitarefa. Então, o que é o tempo de setup? O pessoal da engenharia mecânica, engenharia de produção, estuda bastante o setup de máquinas. Então, o que seria isso? Você tem uma máquina que faz uma operação qualquer sobre uma peça, uma furação, por exemplo, um torneamento. Quando você vai fazer várias peças, você configura a tua máquina para ela operar daquela forma e daí você faz um lote inteiro de peças. Agora, se você quer mudar aquela operação, você vai ter que parar a produção para reconfigurar a máquina e aí sim produzir uma nova peça. Então esse tempo de parada e reconfiguração é chamado tempo de setup. A nossa mente também tem um tempo de setup. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja trabalhando aqui, você está trabalhando no computador, você está mexendo uma planilha lá no Excel. De repente, teu celular vibra, alguém está te chamando no WhatsApp e você vai responder essa pessoa. Quando você faz isso, você tem que desviar teu olhar do computador. Você vai ter que olhar para o teu celular, pegar o teu celular, então mover tuas mãos do computador para o celular. Aí você vai pegar o teu celular, você vai ter que desbloquear esse celular. Você tem que entrar no WhatsApp. Você tem que clicar aqui na mensagem da pessoa, você vai ter que ler o que a pessoa escreveu para você, entender o que essa pessoa descreveu. E aí bolar uma resposta na cabeça e aí sim você começa a digitar. Veja que toda essa sequência de ações que eu descrevi é o chamado tempo de setup. Quanto tempo isso aí leva? Na verdade leva alguns segundos. Só que se você se permite ser interrompido o tempo todo, esses vários segundos tornam-se minutos, que podem se tornar horas.
e de uma forma mais ampla acabar com a tua produtividade. O grande lance aí de você trabalhar dessa forma focada é você eliminar esses tempos de setup. Essa é uma das técnicas mais importantes para você ser mais produtivo. Vou comentar também sobre o mito da multitarefa. Tem várias pessoas que insistem que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, só que a ciência já provou que isso não é verdadeiro. O cérebro humano só consegue se concentrar em uma coisa por vez. Então vamos supor que você tenha 4 tarefas para concluir. Se você trabalhar nelas de uma forma sequencial, primeiro eu faço a tarefa 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4, você vai levar menos tempo do que se você tentar lidar com as 4 ao mesmo tempo. Por que você vai levar menos tempo? Porque o teu cérebro está todo concentrado ou focado em resolver uma coisa por vez. Além de você ter mais foco, você eliminou ou reduziu bastante esses tempos aí de setup mental. Então quando você for trabalhar, procure trabalhar de uma forma focada, apenas uma coisa por vez, e não se permita ser interrompido, porque isso aí pode minar a tua produtividade. Olha essa figura que está aparecendo na tela. Isso aí é uma linha de produção de garrafas, provavelmente de cerveja. Então o que nos chama a atenção dessa figura? O pessoal da engenharia de produção, da administração, da engenharia mecânica, há muito tempo já sabe que quando você quer produzir alguma coisa em quantidade, o melhor a fazer é você produzir em batelada. Então você não vai produzir uma garrafa de cerveja por vez, você vai produzir lotes de 100, 200, 1000 garrafas por vez. Uma peça de um carro, você vai produzir também 1000 peças de uma vez só, não vai ficar produzindo uma por uma. Por que isso é feito? Porque isso economiza dinheiro e isso economiza tempo. Você faz um monte de uma vez só. A gente pode extrapolar esse raciocínio para a nossa vida pessoal e fazer algumas atividades em batelada também. Por exemplo, tem 3 pessoas te chamando no WhatsApp e você tem que responder esses teus 3 amigos que estão conversando com você. O que você acha que é mais rápido? Você abrir o WhatsApp e responder os 3, um atrás do outro, ou você abrir o WhatsApp, responder um, fecha o WhatsApp e deixa o celular na mesa. Depois você abre o teu celular novamente, desbloqueia para responder o outro e bloqueia novamente. E aí por último você desbloqueia novamente para responder o terceiro. É óbvio que responder os 3 de uma vez só é mais rápido, você está fazendo essas atividades em batelada. Veja que isso se alinha com a ideia de você trabalhar nos lotes ótimos de produtividade. Porque você pode trabalhar por 50 minutos de uma forma bastante focada, então as pessoas vão falar com você pelo WhatsApp, vão te mandar e-mails, mas você não vai se interromper com isso. Você vai deixar isso de lado. Na verdade, eu deixo meu celular no silencioso. Tem pessoas que deixam no modo avião e eu já vi pessoas que deixam no modo vibrar mesmo, mas simplesmente não se incomodam quando ele vibra, nem param para olhar. Não recomendo muito porque eu acho muito tentador você parar para olhar quando você percebe que o celular está vibrando ou tocando. Mas aí, enfim, depois desse tempo de 50 minutos, e aí a tua hora de descanso, lembra lá do estresse físico e do relaxamento mental, aí sim você vai pegar teu celular, desbloquear e vai responder todo mundo de uma vez só. Essa estratégia é inteligente. Você está agindo, está fazendo várias atividades por batelada, como o pessoal da engenharia de produção fala. Um outro bom exemplo de atividades em batelada que você pode fazer é responder e-mails. De repente acessar teus e-mails 2 vezes por dia e aí você responder uma vez de manhã e uma vez no final da tarde, por exemplo, e fora desses horários não responder. Eu conheço pessoas que trabalham assim e têm excelentes resultados também. Eu não posso deixar de comentar com você que as pessoas não ficam brabas, não ficam irritadas por você demorar 30 minutos, 40, 50 ou até 1 hora para responder no WhatsApp. As pessoas, na verdade, toleram esse teu tempo de atraso, digamos assim. Quando uma pessoa te manda um e-mail ou te manda um WhatsApp, ela está dizendo para você, eu aceito que você me responda daqui a pouco, não tem problema. Se ela tiver urgência em falar com você, pode ficar tranquilo, porque o que ela vai fazer? Ela vai te ligar. Então você não vai perder nada de importante por estar trabalhando dessa forma, né? A gente cria um falso senso de urgência às vezes nas coisas que não existe. Então quando o teu colega de trabalho vai lá e te pergunta, fulano, que a situação é a seguinte, o que eu devo fazer? Se você responder 40, 50 minutos depois, não vai ter problema nenhum. Se ele tiver urgência em saber isso, pode ter certeza que esse teu colega vai te ligar. Aliás, falando em interrupções, veja que interessante os resultados de alguns estudos. As pessoas que trabalham com interrupções constantes levam 50% mais tempo para realizar tarefas. 50% mais tempo, isso é muito tempo a mais. Então, se você levava 4 horas para fazer uma atividade, se você se permite ser interrompido o tempo todo, você vai levar 6 horas para fazer essa atividade. É muito tempo a mais. E as pessoas que se permitem interromper constantemente cometem 50% mais erros do que as pessoas que trabalham sem se distrair.
Ou seja, cometem muito mais erros. E o que, que o erro gera? Ele gera retrabalho. Isso significa que depois você vai ter que novamente estar mexendo naquilo lá que já deveria estar pronto, que você errou. Então veja que você permitir ser interrompido é péssimo. Não só do ponto de vista de vida profissional, produtividade, mas isso aí acaba comprometendo o teu lazer também. Porque gerando retrabalho, o que, que acontece? Vai chegar o período da noite ou o final de semana e em vez de você estar livre curtindo o teu momento de lazer, o teu momento de descanso, você vai estar ocupado com o retrabalho que ficou das tuas atividades profissionais porque você não conseguiu vencer aquela demanda durante o expediente normal. Então eu chamo tua atenção para essa questão da interrupção. É um dos pontos mais importantes aí para começar a fazer uma melhor gestão de tempo. Você tem que entender que você é responsável por tudo o que acontece com você. Veja, responsável, essa é a palavra. Se você se permite ser interrompido, você é responsável por isso. É você que está deixando isso acontecer com você. Se você se respeita mais, se você quiser se levar mais a sério, ser mais produtivo, ter mais qualidade de vida, você vai ter que perder esse hábito nocivo de permitir a interrupção o tempo todo. Essa figura que você está vendo está mostrando aí 4 jovens no auge das suas interações sociais. Bom, brincadeiras à parte, o fato é que o smartphone é muito presente na nossa vida hoje em dia. Tem uns resultados de um estudo da Nottingham Trent University, feitos em 2015, que trazem o seguinte: as pessoas chegam seus smartphones 85 vezes por dia. 85 vezes por dia, isso são muitas vezes. Imagina o impacto que isso traz, lembrando lá da questão do setup cerebral que a gente acabou de ver, né? As pessoas passam 1/3 do tempo que estão acordadas com o smartphone na mão. Isso são muitas vezes, isso é muito tempo. Então chamo sua atenção aqui para a responsabilidade que você tem. Você é a única pessoa responsável ou capaz de barrar que essas interrupções comprometam a tua qualidade de vida. Como a gente já comentou, isso aí é um atrapalho para a tua vida profissional, para a tua produtividade. Você vai estar prejudicando os teus resultados, mas também vai estar prejudicando a tua qualidade de vida quando você se permite ser interrompido o tempo todo. Veja que isso é válido para atividades de lazer também. Quantas vezes você não vai num bar, num restaurante, numa pizzaria, num shopping e você vê as pessoas no seu momento de lazer ali trabalhando, respondendo o chefe, respondendo um colega de trabalho. Então não permita que isso aconteça com você. A ideia de ter foco é aumentar teus resultados, mas também tua qualidade de vida. Então você vai trabalhar de uma forma focada, de uma forma direcionada, sem permitir interrupções, mas o teu lazer, o teu descanso também é sagrado. Teu final de semana você não deve ficar trabalhando. Eu pessoalmente não respondo e-mails de trabalho durante o final de semana. Nem nos períodos que eu tiro para ser o meu lazer. Quando eu saio de casa para me divertir, para uma atividade de lazer, eu quero ir num restaurante, quero ir em algum bar, vou no cinema, alguma coisa assim, eu não fico mexendo no meu celular. Eu levo a sério esse tempo. Assim como eu levo muito a sério o meu tempo de trabalho e os meus resultados, eu levo muito a sério o meu tempo de descanso, o meu tempo de lazer também. Então veja que a tecnologia está aí. Eu não estou falando que a gente não deva usar. Eu também tenho Facebook, eu também tenho LinkedIn, eu também tenho Instagram, eu também tenho WhatsApp e eu uso essas coisas. Só que a gente tem que se educar para usar essa tecnologia. Como quase tudo na vida, a tecnologia está disponível. Agora, você pode fazer um bom uso disso ou um mau uso disso. Então, estando mais alerta a todos os malefícios que o mau uso da tecnologia podem te trazer, acho que é o primeiro passo para você já se tornar responsável, assumir a responsabilidade pelo que acontece com você e trabalhar no sentido de fazer um uso mais consciente, mais inteligente de todos esses benefícios tecnológicos que a gente tem a nosso dispor no século XXI. E agora a gente chega na parte do planejamento propriamente dito. Essa figura que você está vendo na tela mostra o meu planejamento semanal do ano de 2018. Então você pode reparar que tem algumas coisas como professor universitário que eu não posso mexer. Então, por exemplo, segunda-feira às 8 horas da manhã eu dou uma aula de inovação e sustentabilidade. Esse período aí não tem alternativa. Em seguida disso, das 10 horas ao meio-dia, eu preparo aulas de inovação e sustentabilidade. Às vezes eu preparo aula, ou às vezes eu estou corrigindo provas ou trabalhos dessa disciplina. Então eu dedico esse tempo a essa disciplina. Mas o que é importante você perceber? Das 10 ao meio-dia, a gente tem 2 horas. Então aqui eu me programo para fazer 2 lotes ótimos de produtividade. Eu vou trabalhar aproximadamente das 10 até as 10h50, mais ou menos. E aí eu faço um intervalo de uns 15, 20 minutos e volto para mais um lote ótimo de 50 minutos, que eu trabalho de uma forma focada, preparando aulas, até dar o meio-dia. Então todo o meu planejamento é orientado a respeitar as técnicas que a gente viu anteriormente. Outra questão importante, quando você monta esse teu planejamento semanal, você vai começar a visualizar aonde você está gastando o teu tempo.
Então, na minha profissão, por exemplo, eu tenho um expediente que não é muito usual. Eu trabalho de manhã e de noite, na maior parte das vezes. Então, o que significa que muitas vezes eu encaro 2 vezes o tempo de deslocamento. Por isso que eu incluo ele na minha planilha. Esse tempo é importante e não pode ser menosprezado. Você consegue enxergar onde que você está gastando o teu recurso. Na verdade, extrapolar aquela ideia que a gente tem de fazer um balanço financeiro do mês, para você saber com o que você está gastando e tal. Com o tempo é a mesma coisa, o tempo é um recurso, como nós vimos. Muitas vezes, quando você desenha esse teu planejamento, você começa a enxergar coisas que antes estavam escondidas. Claro que você não precisa fazer com aquele detalhismo de segundos, não é essa a questão. Mas uma visão geral, um panorama geral de como você está empregando o teu tempo, é bastante útil para você realocar as tuas atividades ou mudar o consumo desse teu recurso se você achar que é interessante para você. E aí a gente chega em outro ponto. Algumas pessoas falam, poxa, mas você exige muita disciplina para fazer isso, para você seguir esse cronograma, eu vou ficar engessado, eu vou ficar preso. E não, essa é uma ideia falsa. Na verdade, criar esse cronograma te flexibiliza. Por que te flexibiliza? Porque uma vez que você sabe onde você está empregando esse recurso, está à tua disposição você realocar naquelas atividades que você acha necessárias. Então, por exemplo, eu quero começar a fazer aulas de violão. Bom, onde é que eu vou encaixar minha aula de violão aqui? Então você pode dar uma olhada onde você está gastando o teu tempo e ver onde que entraria uma possível aula de violão. Se você não faz isso, se você é desregrado, você tem menos flexibilidade. Porque aí você vai ter que fazer as coisas à medida que elas vão se tornando urgentes. Você não tem liberdade de escolha. Quando você não se planeja, não sabe onde está gastando o teu recurso, você perde a liberdade de escolha. Então vamos supor aqui que apareceu em algum dia uma oportunidade, uma ocasião que eu não estava esperando, algo que eu não esperasse que fosse acontecer, uma visita ou uma saída de lazer de última hora. Muitas vezes a pessoa, se ela está com a corda no pescoço, se está enforcada com o trabalho, ela vai ter que dizer não a essa oportunidade de lazer que surgiu, porque ela vai ter que vencer uma carga de trabalho para o dia seguinte, que está atrasado. Agora, se você sabe, se você tem uma margem aí de manobra e você sabe onde está gastando o teu recurso tempo, você pode falar assim, não, eu posso fazer isso agora e depois eu preparo aquela aula que eu ia preparar, depois eu faço aquele trabalho que eu tinha para fazer. Você tem uma flexibilidade maior em realocar esses teus recursos. Outro aspecto importante, repare aqui que o tempo, todos esses quadrinhos que estão aparecendo em azul é o tempo que eu tenho livre. Então na quarta-feira de tarde é um tempo que eu tenho livre e eu respeito muito esse meu tempo livre. Realmente eu não trabalho nesse momento, assim como na quinta-feira de noite. Então quinta-feira de noite é um período da semana que eu costumo sair para ir em restaurantes, para ir em bares, para ir no cinema, me divertir, enfim, né? E eu levo isso a sério, eu não trabalho durante esses períodos. Se você não se levar a sério, ninguém vai levar você a sério por você. Então você vai comprometer teu tempo de lazer. Invariavelmente é isso que acontece, isso que acarreta que as pessoas tenham uma baixa qualidade de vida. Mesmo vale para o final de semana. Veja que no final de semana eu não trabalho, né? Diferente da maior parte dos colegas professores que eu conheço, que fazem um monte de atividades no final de semana. Preparam aulas, respondem, ficam lá tirando dúvidas de alunos, corrigem trabalhos. Eu me programo exatamente para poder curtir, viver intensamente meu final de semana. Outra coisa importante são esses quadrinhos que estão em verdes, que eu chamei de imprevistos. Então por que eu coloquei esses imprevistos aqui? Você tem que entender que o mundo que nós vivemos tem uma natureza probabilística. Então existe uma probabilidade de que as coisas venham a acontecer. Como assim? Os cientistas não têm nem certeza de que o Sol vai nascer amanhã. Olha só que interessante. Embora a probabilidade de que esse evento venha a ocorrer é muito alta, algo como 99,99, um monte de noves depois da vírgula por cento, a probabilidade não é 100%, não existe uma certeza absoluta. Então tudo acontece de uma forma probabilística. Se eu perguntar para você qual que é a probabilidade de que você venha a ficar resfriado hoje, essa probabilidade é baixa. Agora, qual que é a probabilidade de que você venha a ficar resfriado uma vez no ano? Essa probabilidade é alta. Pelo menos uma vez no ano é bem comum que as pessoas fiquem resfriadas. Qual que é a probabilidade de que no trajeto do seu trabalho para sua casa hoje, o pneu do veículo no qual você está, um carro, ônibus, fure? A probabilidade é baixa. Agora, qual que é a probabilidade de que o pneu do veículo que você está fure pelo menos uma vez na tua vida? Essa probabilidade é altíssima. Então veja, a gente não sabe o que vai acontecer, mas os imprevistos sempre acontecem. O mundo funciona de acordo com uma natureza probabilística. Então você sabendo que as coisas se comportam de forma probabilística, você não sabe o que vai acontecer, mas invariavelmente toda semana acontece algo imprevisto. Teu filho fica doente, você vai ter que levar no médico, você ficou resfriado e não conseguiu trabalhar,
Você planejou fazer aquele trabalho lá naquele momento, mas de repente caiu a luz no prédio, você não conseguiu, sem energia elétrica, fazer aquele trabalho, enfim. E aí você tem que ter um espaço de manobra dentro do teu planejamento para lidar com esses chamados imprevistos previsíveis. Por que eles têm esse nome? Porque ele é um imprevisto, mas é previsível que pelo menos um imprevisto vá acontecer na tua semana. Então, voltando aí no meu planejamento, veja que eu reservo um tempo exatamente para lidar com isso. Quando surge um imprevisto, eu tenho um espaço de manobra que eu posso realocar atividades da minha semana para esse espaço. Bom, e se não acontecer nenhum imprevisto nessa semana? Ótimo! Então você pode usar esse tempo reservado para lidar com esses imprevistos para algo prazeroso. Pode tomar um café, você pode assistir uma série, você pode ler um livro, enfim, fazer aquela atividade de lazer que você aprecie, né? Mais uma técnica que eu vou passar para você aqui hoje é chamada de falácia do planejamento. Então, a falácia do planejamento é uma tendência que a gente tem de subestimar o tempo que a gente leva para realizar determinada atividade. Um estudo perguntou para alguns estudantes: quanto tempo é necessário para você concluir o TCC se tudo correr bem? E a média da resposta foi 27,4 dias. Depois perguntaram para esses mesmos estudantes: quanto tempo é necessário para você concluir o TCC se tudo correr da pior forma possível? E a resposta média dos estudantes foi de 48,6 dias. Mas na prática, o tempo médio realmente gasto foi de 55,5 dias. Apenas 30% dos estudantes concluiu a tarefa no tempo estimado. Então olha só, o tempo real de realização dessa tarefa foi maior do que os piores cenários cogitados pelos estudantes. Esse efeito é chamado de falácia do planejamento. O nosso cérebro nos prega uma peça, ele nos engana. A gente tende a subestimar o tempo que a gente vai levar para realizar algo, mesmo que a gente já tenha realizado essa tarefa antes. Pode ser um pouco desanimador você saber isso, mas ao mesmo tempo é libertador. Por quê? Sabendo que esse fenômeno acontece, você vai colocar uma margem de segurança no teu planejamento para coisas que aconteçam a mais longo prazo. Por exemplo, você está lançando uma nova campanha de marketing assim assado e isso vai levar 3 meses. É bem provável que ele vai levar mais do que 3 meses. Mas quanto mais? Alguns especialistas dizem que 50% a mais do tempo. Pode parecer um exagero, mas se você fizer uma retrospectiva da tua estimativa inicial, do tempo que você ia levar para fazer algum determinado trabalho, e você olhar quanto tempo realmente levou, você vai ver que 50% de tempo a mais não é um exagero. Normalmente a gente erra nessa ordem de grandeza mesmo. Então, se você achou que ia levar 4 horas para fazer um determinado relatório, por exemplo, não coloque 4 horas na tua agenda, coloque 6 horas para essa atividade. Superestime o tempo em 50%, porque normalmente é isso que a gente realmente leva. Então, conhecendo que existe esse efeito, você pode se proteger também, é uma gestão de riscos aí, da chamada falácia do planejamento. Uma última dica que eu dou sobre a questão do planejamento semanal, a forma com que eu faço esse planejamento, que eu acho bem prática, é você abrir um arquivo no Google Sheets, que é o aplicativo de planilhas do Google, e desenhar essa planilha aqui da forma que você achar mais interessante. Pode ser algo parecido com a minha. E aí o segredo é você configurar o teu Google Chrome, a maior parte das pessoas usa o Google Chrome como navegador, para que a tua página inicial fique como o teu planejamento semanal. Isso é bem prático, porque toda vez que você precisa atualizar teu planejamento, remanejar uma atividade de um horário para o outro, toda vez que você abre teu navegador, você já vê, bom, isso é o que eu tenho para fazer hoje, isso aqui é o que eu vou mudar. Então você está sempre visualizando e controlando muito melhor esse teu recurso tempo. E essa forma automatizada economiza o tempo para você, porque você não precisa ficar entrando em nenhum aplicativo diferente do que você já entrava, né? Simples fato de você abrir a internet já vai se deparar com o teu planejamento. Então você vai ter uma noção melhor também de como você está gastando o teu tempo e o teu senso de foco vai ficar mais apurado aí. Bem, quais são os resultados de você trabalhar sistematicamente dessa forma? Então o que eu vou mostrar para você agora são umas fotografias de alguns momentos marcantes da minha vida, mas por favor, não quero que você tome essas fotos, não estou mostrando isso por uma questão de arrogância ou de ser snob ou algo assim, muito pelo contrário. Quero só mostrar para você alguns resultados que eu consegui obter trabalhando dessa forma e eu garanto para você que eu não tenho nada de excepcional, eu não sou uma pessoa superdotada, não sou genial, nada disso. Eu conheço muito bem meus pontos fracos, inclusive trabalho diariamente para melhorá-los, mas conheço alguns dos meus pontos fortes também. Um deles é entender um pouco sobre gestão de tempo. E entendendo um pouquinho de gestão de tempo, vou te mostrar algumas coisas que eu consegui conquistar no passado recente.
Essa figura que está aparecendo é a página da Amazon vendendo o álbum chamado Diversão, da nossa banda Pianoia. Então são 11 músicas inéditas, composições nossas, lançadas em 2015. Então veja que além da carreira de professor, toda essa parte acadêmica aí, além disso trabalho com música e tenho uma banda de músicas autorais e o CD está sendo comercializado na internet. Essa é uma figura no Bar Santa Marta, uma das maiores casas noturnas de Curitiba, tirada também em 2015, no lançamento desse nosso CD. Então tá aí eu e o meu irmão, o professor Guilherme, tocando no show de lançamento desse nosso CD. Aqui tô eu e meus 2 irmãos, eu tenho 2 irmãos mais novos, né, o Guilherme e o Gustavo, participando de um programa de TV bem importante aqui no Paraná, com a banda também. Então são esses alguns momentos da nossa carreira como músico que eu sempre levei paralelamente à engenharia e à docência. Aí a participação num programa de rádio chamado Boa da Pan, também um programa bem importante, transmitido aqui no Paraná. A gente apresentando algumas músicas nesse programa. Nessa outra foto já aparece eu e o Guilherme quando a gente lançou o nosso primeiro livro sobre gestão de tempo, chamado Ganhe 24 Horas por Semana. Esse foi um dos primeiros livros escritos no Brasil, 100% dedicado à questão da gestão de tempo. E aí você vê uma figura de uma notícia da Gazeta do Povo, um importante jornal aqui no Paraná, trazendo, noticiando o lançamento do livro, com 10 mandamentos para economizar tempo. Tem também a figura aí em outro jornal mostrando ali, livro ensina como fazer bom uso do tempo. O jornalista ficou um pouco impressionado e escreveu: professores Marcos e Guilherme produziram a obra em 3 meses. Aí também uma página da internet, da Tribuna do Paraná, é outro jornal e um portal de notícias aqui do Paraná, no qual eu e o Guilherme somos colunistas e a gente escreve periodicamente sobre assuntos de gestão de tempo, qualidade de vida, produtividade. Então noticiando, o novo blog da Tribuna traz dicas para você aproveitar mais o tempo. Essa figura traz aí um painel da Bolsa de Valores, só para ilustrar uma outra atividade que eu tenho trabalhado já há algum tempo, que é a questão de investimentos. Então eu tenho estudado sistematicamente essa questão dos investimentos, tenho conseguido ter um retorno que está bem acima do CDI e da poupança, inclusive tenho ajudado alguns amigos próximos e familiares a investirem melhor o seu dinheiro. E até essas pessoas hoje me pedem para elas querem me pagar para eu fazer esse aconselhamento aí, essa consultoria financeira, mas é uma coisa que eu não estou muito interessado por enquanto, Mas enfim, é algo que exige tempo também que eu tenho me dedicado. Esse é o logo da nossa escola, a Escola Vertex, que é dedicado ao desenvolvimento pessoal, ao aprimoramento pessoal. Então é um empreendimento que a gente está iniciando, mas com uma perspectiva muito legal para o futuro, de trazer vários cursos, serviço de coach, palestras, workshops, enfim, para ajudar as pessoas a desenvolverem ao máximo as suas habilidades. Essa é uma figura da minha defesa de doutorado, que eu defendi em novembro de 2017, em Engenharia Mecânica na Federal do Paraná. O doutorado que eu levei 6 meses a menos do que o prazo regular para defender. Como que é possível você conciliar uma carreira de escritor, lançar CD, você trabalhar como professor, você escrever livros, tudo isso ao mesmo tempo, você investir? Vocês viram na minha planilha ali que eu também pratico atividades físicas, eu estudo alemão por hobby. Isso só é possível graças à gestão de tempo. Então, como eu disse, eu garanto para vocês que eu não sou superdotado. Durante o doutorado eu conheci pessoas que têm uma capacidade de raciocínio muito superior à minha. E, entretanto, essas pessoas não conseguiram terminar tão rápido quanto eu fiz, e isso que elas só se dedicavam a isso. Eu tinha várias outras atividades ao mesmo tempo, só o emprego de professor, me toma um tempo monstruoso semanalmente. Então como que eu consegui obter esse sucesso em pouco tempo e essas pessoas não? Simplesmente por estudar um pouco mais de gestão de tempo. E o que é legal é que esse conhecimento está ao acesso de qualquer um. Basta você entender alguns princípios básicos e praticar. A prática é extremamente importante na gestão de tempo, que resultados incríveis vão estar também à tua disposição. Aqui é uma outra figura do Guilherme na defesa de doutorado dele. E o que chama atenção aqui é que, não sei se você sabe, mas o tempo regular para você concluir um curso de doutorado é de 4 anos. E o Guilherme fez em 2 anos e 8 meses. Isso é apenas 2/3 do tempo regular. Seria o equivalente a você se formar num curso de engenharia em apenas 3 anos e 4 meses. Então como que o Guilherme, também dando aulas, escrevendo livros, lançando CD, conseguiu terminar um curso de doutorado, fazer um doutorado e concluir em tão pouco tempo? Mais uma vez, dominando conhecimentos de gestão de tempo. Não se trata de genialidade, nem de você ter um dom, nem nada disso. É simplesmente um pouco de estudo e prática, melhorar nesse quesito.
Bom, eu falei bastante sobre alguns sucessos profissionais, algumas conquistas, momentos marcantes na minha vida. E claro, todo mundo está atrás do sucesso, está atrás do reconhecimento, vida profissional é um negócio importante, mas e o lazer, né? Você pode estar se perguntando, porque todo esse sucesso aí é muito bom, mas vamos falar a verdade, se divertir, viajar, descansar, curtir a vida também é bom demais. E mais do que isso, é necessário para a gente ter uma vida equilibrada. Então, nessa figura você está vendo eu e o meu irmão aí, degustando aí uma bela jarra de chopp, né? O fato é que as pessoas que gerenciam bem o seu tempo também, aplicando as técnicas que você viu na aula de hoje, vai permitir com que você tenha um lazer bem acentuado também, um lazer de qualidade. Como eu já comentei anteriormente, a ideia de você trabalhar focado e fazer um bom planejamento do uso do teu recurso tempo traz não só resultados profissionais, resultados incríveis, mas também uma alta qualidade de vida. Então garanto para você que está a teu alcance também você ter toda a diversão que você merece, ter todo o descanso que você merece, o tempo em família, isso é uma coisa extremamente importante e necessária. E como é que você consegue isso aí? Gerenciando bem o seu tempo, alocando o recurso, o tempo necessário para que você tenha esses momentos importantíssimos também. Então, recapitulando o que a gente viu nessa videoaula, a gente viu basicamente 8 técnicas, os lotes ótimos de produtividade, que é a ideia de você trabalhar num período de tempo no qual você está sempre produtivo. A gente estudou a lei de Parkinson, a ideia de você estipular um prazo apertado para concluir uma tarefa, de forma que o teu cérebro perceba o senso de urgência em fazer aquilo e trabalhe de forma focada. A gente estudou a gangorra do estresse e relaxamento, a questão do equilíbrio dinâmico. Nós temos que estar sempre oscilando essa gangorra para estar num estado de alta produtividade. A gente viu o que são os setups mentais, que é o tempo gasto que você usa para trocar entre uma atividade e outra. Então a ideia é que você minimize esses tempos de setup mental. A gente viu as atividades em batelada, então você desenvolver as atividades em série, digamos assim, como responder vários e-mails de uma vez só, responder várias mensagens no WhatsApp de uma vez só. A gente viu a importância do planejamento semanal, que te dá uma boa perspectiva de como você está gastando esse teu recurso, né, e também te flexibiliza, né, não te engessa, mais uma vez te flexibiliza, porque permite que você reconsidere o jeito que você está gastando o teu tempo, permite também que você inclua ou exclua atividades do teu dia a dia. A gente estudou os imprevistos previsíveis, que é aquela questão de que o mundo em que nós vivemos tem uma natureza probabilística, então existe uma probabilidade de que imprevistos venham a acontecer. Sabendo disso, a gente pode estar precavido em relação a esses eventos. E a gente estudou também a falácia do planejamento, que é uma tendência natural do ser humano de subestimar o tempo que a gente leva para realizar uma atividade. Então, sabendo que esse fenômeno acontece, o melhor que você faz é alocar ou te dar uma margem, uma folga de 50% do tempo quando você vai fazer o planejamento de alguma atividade. Então a gestão de tempo basicamente é isso, ou você está de um lado ou você está do outro, ou você está do lado das pessoas que sabem gerenciar bem o seu tempo, ou você está do lado das pessoas que fazem uma gestão de tempo de uma forma rudimentar, que não tem educação a respeito do assunto. E as pessoas que gerenciam bem o seu tempo têm resultados incríveis, as que não gerenciam bem o seu tempo têm resultados medíocres, resultados na média, que poderiam ser muito melhores. As pessoas que fazem boa gestão de tempo têm satisfação, estão satisfeitas com a vida e sempre melhorando. As pessoas que não gerenciam bem o seu tempo vivem na chamada correria. E as pessoas que gerenciam bem o seu tempo têm qualidade de vida, elas levam a sério também o período de lazer, o período de descanso. As pessoas que não sabem gerenciar o seu tempo acabam comprometendo o seu tempo de lazer e de descanso, e o que gera estresse e insatisfação. Então veja que é óbvio que é muito mais interessante você estar do lado das pessoas que fazem uma boa gestão de tempo. Como eu já comentei com você, esse assunto da gestão de tempo é pouco difundido, é pouco estudado e pouco ensinado. Sabendo disso, eu e o Guilherme tomamos uma iniciativa de criar um curso 100% online, reunindo todos os conhecimentos que a gente teve acesso depois de anos de estudo. Como eu disse, desde 2011 a gente estuda sistematicamente esse assunto. Esses conhecimentos estão reunidos num curso 100% online, hospedados aqui na própria plataforma Udemy, que é uma das maiores do mundo de cursos online. Ela tem mais de 24 milhões de alunos no mundo inteiro, super confiável, todas as transações acontecem pela própria plataforma. O curso garante uma certificação de 64 horas, então você pode colocar no seu currículo, caso seja do seu interesse, que você fez o curso, que você concluiu o curso, vai estar valorizando o teu currículo. Se você é um aluno de graduação e precisa de horas complementares, você pode entregar o certificado de conclusão para valer essas horas também.
O acesso ao curso é vitalício, então a Udemy garante que se você fez essa compra você vai poder ter acesso a essas videoaulas para sempre, para você ver e rever quantas vezes você quiser. E trata-se do curso mais completo do Brasil sobre o assunto. Até onde a gente conseguiu pesquisar, a gente não encontrou nenhum curso, seja online ou presencial, que tivesse uma ementa e um conteúdo tão vasto quanto esse que a gente criou. O curso possui uma abordagem multidisciplinar, a própria natureza da gestão de tempo é multidisciplinar, né? Nessa videoaula de hoje, a gente falou sobre cronobiologia, a gente falou sobre economia comportamental, a gente falou sobre estatística e probabilística, a gente falou sobre engenharia de produção, a gente falou sobre uma série de assuntos diferentes, né? Até por isso esse estudo é um pouco complicado, ou ele era complicado, porque as fontes estavam espalhadas por aí, né? Então a gente reuniu esse monte de conhecimentos de diferentes áreas e incluiu tudo num curso que está bem fechadinho, bem redondinho e traz tudo que você precisa saber para administrar melhor o teu tempo. Mas o foco do curso, embora eu tenha falado dessa questão multidisciplinar, é a prática. Gestão de tempo não é teoria, não é só teoria, mas sim prática. Sem prática não tem gestão de tempo. É por isso que ao final de cada aula a gente propõe uma atividade para que se desenvolva nos dias subsequentes. E aí você vai notando o teu progresso, você vai percebendo como você vai ficando melhor com essa questão da gestão de tempo. Então esse curso que já foi feito por vários alunos sempre trouxe uma melhora significativa na qualidade de vida desses alunos, na produtividade desses alunos. Enfim, faz com que você tenha uma vida realmente melhor após ter acesso a esses conhecimentos. A figura que você está vendo traz uma ementa do curso, veja que ele é dividido em 4 grandes blocos e 16 aulas. O primeiro bloco traz alguns conceitos fundamentais, o tempo é um recurso e é uma discussão sobre o que é o tempo e a qualidade de vida. O segundo bloco traz alguns aspectos fisiológicos, então estudo de cronobiologia e equilíbrio dinâmico e alguns aspectos da ergonomia cognitiva associada à gestão de tempo. Essa é aquela dimensão fisiológica que eu comentei da gestão de tempo. O terceiro bloco, que é o maior de todos, traz ferramentas e técnicas para você gerenciar melhor o seu tempo. Então na videoaula de hoje a gente falou um pouco sobre planejamento, falei um pouquinho sobre gestão de riscos, falei um pouquinho sobre os lotes ótimos de produtividade. Lei de Pareto eu acabei não comentando na aula de hoje, eu falei sobre a lei de Parkinson. E terceirização, Lean Manufacturing e ferramentas realmente não foi abordado na videoaula de hoje, mas está tudo presente no curso. E no quarto bloco, traz a parte de mindset e da melhoria contínua orientada à gestão de tempo. Aquela ideia do Kaizen, que o pessoal da engenharia de produção, engenharia mecânica estuda, de você cada dia ser melhor do que o outro, está incluso também no nosso curso. O bloco 1 e o bloco 4 juntos compõem aquela dimensão mental que eu comentei da gestão de tempo. Bom, para você ter acesso a esse curso, basta você entrar no site que está aparecendo aí na tela, www.udemy.com/gestão-de-tempo. E aí você vai se deparar com essa tela, que é a tela de venda do curso. O curso está à disposição por esse valor de R$ 399. Esse é o valor no final do ano de 2018, né? Ele pode vir a sofrer algum reajuste no futuro. A grande notícia é que eu trago para você aqui um desconto assim incrível mesmo para você comprar esse curso se for do teu interesse. Basta você clicar naquele botão tem cupom ali embaixo e digitar Escola Vertex, tudo maiúsculo. Quando você digita isso e clica em aplicar, você vai ver o valor do curso baixar de R$ 399 para R$ 70. Então um desconto de 82%. Realmente é uma forma de incentivar você a fazer esse curso. Nosso objetivo não é nem visando o lucro ao praticar esse valor, mas sim disseminar esse conhecimento e divulgar o nosso curso. Esse curso já foi oferecido algumas vezes no modelo presencial e acredito por um valor muito superior a esse do que você está tendo a oportunidade de comprar agora. Agora, eu preciso ser muito sincero com você sobre o que esse curso não é. Esse curso não é nenhuma fórmula mágica ou um método milagroso que você compra e de repente está administrando o teu tempo maravilhosamente bem. Métodos milagrosos e fórmulas mágicas assim simplesmente não existem, então se alguém te oferecer algo assim, desconfie porque não é verdadeiro. Esse curso tem sim todo o conhecimento que você precisa para administrar muito bem o seu tempo, mas é claro, vai precisar de um pouco de força de vontade e disciplina de sua parte para colocar em prática todos esses conhecimentos que eu estou trazendo aqui para você. Então, se é do teu interesse, eu só recomendo que você faça a compra o quanto antes, porque eu não consigo garantir para você que essa promoção vai estar disponível para sempre. A gente não sabe até qual momento que essa promoção vai estar à sua disposição. Às vezes fica deixando para amanhã, para depois, e aí quando você realmente vai fazer a compra já não está mais disponível lá. Então evite que isso aconteça, faça a compra o quanto antes. Também tem a questão dos cupons, tem um número limitado de cupons para essa compra. Infelizmente não tem como oferecer a todos os nossos alunos a compra desse curso por esse valor. Bem, independente de você vir fazer essa compra ou não, eu espero que você tenha aproveitado
aproveitado muito essa videoaula de hoje. O meu objetivo é realmente ajudar as pessoas a terem uma maior qualidade de vida e mais resultados no trabalho através da gestão de tempo. Se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, fique à vontade, eu vou ter o maior prazer em te responder. Eu espero sinceramente que seja muito útil para você. Se você gostou, indique essa videoaula para algum amigo seu, para algum familiar seu que também precisam de ajuda aí para administrar melhor o seu tempo. Assim você vai estar contribuindo com essas pessoas para que elas tenham uma vida ainda melhor. Valeu, tudo de bom para você, um grande abraço e até a próxima.